Olá pessoal, continuando minha série sobre teorias da conspiração e pensamento irracional no geral. Uma característica, um método, na verdade, uma tática usada pelos teóricos da conspiração irracionais e por outros pensadores irracionais, ou desonestos, né? É a tática do só sei que nada sei. Uma espécie de maneira do cara se colocar num pedestal de ceticismo que está vastamente acima de qualquer outra pessoa e dizer que ele está meramente fazendo perguntas. O cara, não, sou meramente fazendo perguntas, né? Porque eu tenho que duvidar de tudo. Só porque o governo, os cientistas, ou não sei quem, disse que é uma coisa verdade, por que eu tenho que aceitar? E superficialmente isso parece saudável, né? O cara está duvidando de tudo. Só que duvidar de tudo é tão irracional quanto acreditar em tudo, né? Você simplesmente duvidar sem uma razão pela qual você duvida é uma coisa que você acreditar sem uma razão pela qual você acredita. Uma coisa que não faz sentido. A racionalidade, o ceticismo, né? Não é ficar duvidando de tudo toda hora no sentido de rejeitar tudo, né? A gente não vai duvidar aí de que, né, a Segunda Guerra Mundial existiu, que, né, a Ásia existe, que a água mata a sede, que a eletricidade existe, são coisas que já não estão mais, se é que um dia estiveram, dentro da dúvida razoável. Você não tem... E o cara que fala isso, ele geralmente não aplica isso. Geralmente não, a gente nunca aplica isso realmente a tudo. Ele aplica só aquela teoria, aquele aspecto da realidade que ele quer que seja falso, que ele quer que seja parte de uma conspiração, que ele quer distorcer para fazer parte de alguma teoria energúmena, de conspiração, alguma coisa. Então ele só duvida daquilo ou outras coisas, mas o resto ele aceita. Porque não tem como alguém duvidar, não tem como alguém viver rejeitando simplesmente tudo, a menos que você tenha pessoalmente a prova daquilo que seja verdade. Você não pode verificar tecnicamente que, a menos que você já tenha passado por exemplo, uma cirurgia, você não pode verificar que a anestesia realmente funciona, ou que uma cirurgia realmente causa dor. Agora, posso ser esse cara que duvida tudo, duvida de tudo, eu estou apenas fazendo perguntas, eu não acredito em nada que você não me dê uma prova concreta de que aquilo existe. Eu duvido que na hora de submeter a uma cirurgia, se você for um acidente, quebrar a perna ou for alguma coisa mais séria, eu ia falar, não põe essa tal de anestesia aí, vamos ver se essa dor realmente existe, se essa anestesia, quem sabe, é um complô da indústria farmacêutica para lucrar com uma suposta dor alheia, criando essa teoria de que cirurgias causam dor. Vamos ver se essa causa dor mesmo. Faz a cirurgia sem anestesia para eu ver. Testar, não. O cara provavelmente ele vai acreditar na teoria que o médico fala para ele do establishment da indústria farmacêutica, ele vai acreditar de pé junto, ele não vai duvidar nada, nem vive assim, né? Imagina o duvidar dessa teoria da eletricidade, né? Quem sabe se eu enfiar minha língua na tomada, né? Não acontece nada, uma coisa tranquila. Quem sabe essa teoria de que eu levo choque, né? Então são coisas que o cara não duvida, né? O cara não duvida daquilo, né? Claro que eu estou colocando coisas que são verificáveis de um nível muito fácil, talvez não sejam os exemplos mais claros. Geralmente o cara duvida daquilo que está mais distante dele, que está menos verificável no nível pessoal, né? Mas ele não duvida de tudo, né? Como eu já disse no outro vídeo, ninguém duvida da existência da Indonésia, só porque eu não fui para a Indonésia. Eu não posso viajar para a Indonésia, ficar muito longe, quem sabe tudo lá, a existência da Indonésia é uma farsa. Claro que o teórico da conspiração tem que ter uma razão pela qual, ele tem que criar uma razão na cabeça dele pela qual a teoria, que é de alta manutenção, né? Você precisa manter centenas, milhares de pessoas mentindo toda hora, ninguém pode cair fora e dedurar o esquema, né? Você tem que justificar uma razão pela qual, né, a teoria da conspiração está sendo mantida, né? Tem que ter um interesse muito forte por trás. Então tem as teorias da conspiração mais fortes, são o 11 de setembro, que realmente teve um uso político muito grande, né? O pouso na Lua, as missões Apollo que foram para a Lua, que tiveram
uma questão de orgulho nacional dos Estados Unidos na época, de vitória na Guerra Fria, né? Não era literalmente a parte, não era uma guerra em si, mas era uma vitória simbólica. O assassinato de John Kennedy, em 63, que foi... Também supõe-se que tenha várias, claro, que você mata um presidente de todo tipo de interesse que pode estar envolvido, porque você mata o presidente dos Estados Unidos, claro que é perfeitamente possível que sejam interesses obscuros que tenham, pelo menos, desejado a morte dele. Mesmo que eles não tenham executado o cara, eu não duvido nada que qualquer presidente de qualquer país tenha muita gente que quer ver morrer mesmo. Sempre tem algum interesse que não está sendo, né, atendido por algum presidente, por algum líder político, sempre tem alguém interessado em matar esse líder, seja de qualquer país, especialmente os Estados Unidos, que são mais poderosos. Então, é mesmo a teoria da Terra plana, né, que na verdade a teoria considerada da Terra redonda. Eles acham que a teoria da Terra redonda é uma conspiração. Eles tentam vender a ideia de que é uma conspiração vendida pela NASA, mas não sobrevive nessa. Isso não sobrevive já que séculos antes da NASA isso já era conhecido, já era universalmente aceito que a teoria que a Terra é uma esfera, né? Então faz sentido. Existem as religiões, são grande parte da teoria da conspiração. Não existe só um cara controlando o mundo, mas existe um cara menor, uma força menor que é Satanás, que está sempre procurando manipular as coisas de uma maneira obscura, mas no fim tudo tem um propósito, nada é por acaso. A teoria tem de ligar os pontos, né? Se você foi para o aeroporto, mas perdeu o avião que você ia pegar caiu e explodiu, todo mundo morreu, você fala, puxa, tá vendo? Isso é Deus que, na sua providência, que me salvou desse acidente, fazendo que eu perdesse o voo. Meu carro perfurou o pneu no meio do caminho, perdi o voo, mas o avião caiu. Então Deus me salvou. Mas os 350 caras que morreram no avião, Deus não salvou. Então, porque... Claro que mesmo se Deus não fizesse nada, algumas pessoas iam perder o voo, e alguns voos perdidos por algumas pessoas iam cair. Mesmo que Deus tire umas férias e não faça mais nada no mundo, né, tem gente que vai perder o voo e tem gente que vai. E esses voos perdidos vão ser às vezes, vítimas de acidentes. Então, não faz muito sentido, é um pensamento que não acrescenta nada, né? O fator Deus aí, o fator religião, Deus não acrescenta nada à equação. Como também tem teorias da conspiração que são políticas, né? Teorias hoje é muito comum, né? Várias formas de anarquismo no YouTube. A gente tem um canal, eu acho muito interessante, inclusive, ele fala uma coisa muito certas, né? Aquele canadense careca que faz uns vídeos de Steve Molyneux, o nome dele. Ele veio até pro Brasil recentemente, de bater um cara aí na USP, né? Ele é bem contra o Estado. Eu acho saudável ser contra o Estado, mas ele é contra o Estado a ponto de ser um anarquista. Ou seja, acho que é possível a humanidade atingir o Estado de sociedade sem a presença de uma autoridade máxima que possa forçar o cumprimento da lei através da violência, da coerção física, do encarceramento, da aplicação de penas de encarceramento, até de violência maior, em alguns casos. Que esse Estado é atingível, não só é desejável, que eu até concordaria que é desejável, mas ele acha que é possível. Ele é um anarquista, né? Ele é um anarquista meio que do lado mais da direita, tem anarquistas do lado da esquerda, né? Eu acho que a maior teoria da conspiração política foi o marxismo. Muita gente que está talvez assistindo esse vídeo fala, mas como assim? O marxismo é ateu, é racionalista, é dialética materialista, uma visão materialista que não tem nada de racional, nada de sobrenatural, não tem nada de... é feito uma vasta pesquisa. Embora tenha um lado de pesquisa muito grande de Marx tenha acertado algumas coisas, o marxismo é uma das maiores teorias da conspiração. Não sei se chega a ser exatamente uma teoria da conspiração, ele envolve teorias da conspiração, né, porque ele fala que realmente a classe dominante faz tudo para explorar o proletariado, e tudo é uma questão de classe, um pouco exagerado, mas sendo uma teoria da conspiração, não é uma teoria errada também de mundo, né? Muitos ateus, irracionalistas e materialistas e pessoas que querem sair da irracionalidade da religião e das teorias da conspiração mais tipicamente, claramente conspiracionais e mais outras coisas, eles querem
procurar refúgio, às vezes, o marxismo como uma coisa que é contra o establishment, contra o... Também eles procuram um refúgio no marxismo, sem perceber que o marxismo é justamente um refúgio porque ele é igual à religião. O marxismo não é o oposto da religião. O marxismo não é a cura da religião, ele é meramente um substituto, um ersatz, como diz a psicologia freudiana. Ele é um ersatz, ele surgiu no século XIX, na época que a religião, né, o cristianismo, seja vários outros tipos de misticismo, ideia sobrenatural, estavam já... Não era mais possível um ser humano honesto, né, e intelectual acreditar que o cristianismo é uma verdade e tudo mais. Então, no século XIX, no século XX e tudo mais, à medida que acreditar nas religiões se tornou mais improvável, o marxismo veio inconscientemente, foi criado por Marx e pelos seus seguidores, como Engels e tudo mais, como uma espécie de substituto para o ethos, o estado de espírito religioso que estava deixando de ser popular naquela época, né? Então o marxismo, ele, em vez de prometer o paraíso do céu, do reino dos céus, né, o paraíso do reino do céu, de Deus, ele promete o paraíso do proletariado, né? Ele vê tudo em termos de luta de classes, né? Ele vê que, em vez da gente ver do Jardim do Éden, um jardim no paraíso, uma vida paradisíaca e perfeita que a gente perdeu por causa de um pecado original, como o cristianismo diz, que a gente comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. O marxismo diz que a gente vinha de um comunismo primitivo, mas uma vida também talvez paradisíaca que o ser humano perdeu ao cometer o pecado original da propriedade privada. O ser humano inventou a propriedade privada, onde alguém disse que essa terra é minha, essa terra não é sua, se você quiser trabalhar aqui, você vai ter que dar um pouco do trabalho para mim. E isso teria feito surgir a exploração do homem pelo homem. A gente perdeu, a gente foi expulso desse Éden original do comunismo primitivo e passou a viver do suor do próprio trabalho, como diz a Bíblia, né? E esse mundo de perdição e pecado seria, né, viria ao fim, evidentemente você poderia ter a salvação e escapar desse mundo se você acreditar no evangelho do marxismo, der todo o poder aos sovietes, e esses sovietes vão, uma vez que eles tiverem todo o poder, eles vão eliminar todas as outras ideologias possíveis, não só todas as religiões, mas também todas as ideologias políticas. Mas vão ter todo o poder aos sovietes, e uma vez que eles tenham todo o poder, eles vão te dar o paraíso, né? Só que só chega naquela fase de eles terem todo o poder, né? Como a Igreja Católica também. E o cristianismo chegou a ter todo o poder, mas pelo menos não prometia um paraíso aqui na Terra, né? Prometia um paraíso no mundo mágico aí dos céus, mas o marxismo prometia um paraíso aqui na Terra e entregou um inferno, né? A gente sabe que, e até hoje, só que não adianta, o marxismo é uma ideologia racional, mesmo com todos os experimentos marxistas fracassados do século XX, a gente tem aí uma série de marxistas, inclusive cada vez que tem uma crisezinha do capitalismo, que o nível de desigualdade aumenta um pouco, ou que tem algum caso de corrupção, ou alguma outra coisa assim, as pessoas tomam mais uma vez refúgio nas ideias marxistas que não morrem, né? A gente achava, em 89, quando caiu o Muro de Berlim, a gente achava que o marxismo ia acabar. O marxismo tinha sido provado como uma alternativa histórica falsa. E o que aconteceu foi que o marxismo por um tempo ficou fraco, mas depois ele começou a decolar de novo, né? Teve o Hugo Chávez, Cuba continua existindo, a Coreia do Norte continua existindo. E a esquerda mundial continua acreditando no marxismo em vários aspectos. Eles falam, racionalizam, né? Como todo crente racional, ele racionaliza o fracasso da sua crença, dizendo que os experimentos marxistas do século XX não foram verdadeiramente marxistas. Aquilo não foi realmente uma aplicação honesta do marxismo, que a revolução foi traída, Stalin traiu a revolução, o stalinismo deformou os verdadeiros propósitos nobres, né? A revolução socialista, e o negócio ficou desenrolou, né? Mesmo tendo havido várias outras experiências marxistas que também fracassaram igualmente: o maoísmo, Coreia do Norte, o Vietnã, Cuba, a Iugoslávia, a Bulgária, a Albânia, um monte de coisa que deu errado, né?
Mas eles não adianta, é que nem um culto que fala que Jesus vai vir amanhã, o paraíso vai chegar, o mundo vai acabar, quarta-feira, dia 26 de setembro, aí chega aquele dia e não acaba, eles falam, não interessa, aí só promulgar uma outra data, daqui a 20 anos que o Jesus vai voltar e o paraíso vai chegar, eles continuam acreditando da mesma maneira, assim, não tem qualquer prova que você coloque ao contrário, né, contrário àquela tese, vai ser racionalizada como falsa, como outra coisa, e eu já acredito na mesma coisa. Essa é a mentalidade que a religião, o marxismo tem em comum. As religiões têm em comum com o marxismo, e tanto a religião quanto o marxismo têm em comum com as teorias da conspiração, né? Então é interessante você analisar como a mente humana funciona, em termos de o que a gente acredita e o que a gente não acredita, né? Como é que as pessoas, por que algumas pessoas acreditam, né, nessas coisas, e algumas pessoas, eu nunca acreditei. Eu sempre vi claramente que as religiões, o marxismo, as teorias da conspiração nunca me convenceram. Quando eu era muito jovem, eu até acreditava em algumas teorias que o mundo tinha sido visitado por alienígenas no passado, que tinham talvez construído a pirâmide, ou então que Atlântida tinha existido no passado, que era uma civilização avançada anterior às civilizações da Mesopotâmia e do Egito, que seria responsável por algumas coisas avançadas que a gente vê aí nas civilizações antigas, mas depois que eu estudei mais eu vi que era uma ilusão realmente da ignorância. Se você realmente vê mais, você vê que não tem nenhuma civilização avançada, não precisa... Se é que tem, está bem escondida. Você não precisa postular essas civilizações nem alienígenas, nem terrestres do passado remoto para explicar as estruturas megalíticas, como as pirâmides e a Esfinge, Machu Picchu e as teorias das pirâmides do México e as pirâmides do México, que aliás as pirâmides astecas são 3 mil anos mais velhas, mais novas que as pirâmides do Egito, né? Então algumas são antigas, mas as mais novas são da Idade Média, né? As pirâmides astecas são da Idade Média, então difícil. Por que os alienígenas estavam ajudando os astecas em 1370 e nos europeus, aparentemente o próprio Oriente Médio, o Egito, não tinha mais nenhum auxílio dos alienígenas. Muita gente não sabe que as pirâmides astecas são novas, tem menos de 2 mil anos, tem menos de mil anos em alguns casos, ao passo que, né, as pirâmides do mundo antigo realmente são, e tem o Machu Picchu também, não tem muito mais que 800 anos e tudo mais. Então, quando você começa a estudar realmente essas coisas, você vê que nessas postulações de que havia uma civilização tecnologicamente avançada no passado não era necessária para explicar as civilizações antigas, né? Muitas coisas a gente não sabe como eles fizeram mesmo, mas só porque a gente não sabe, não adianta a gente preencher com uma saída mágica, né? Antigamente eles postulavam deuses, hoje a gente pergunta se eram os deuses astronautas, né? Aquele famoso livro do Eric von Däniken que preenche as nossas lacunas do conhecimento, né? Com os astronautas, né? Não são mais os deuses, são alienígenas que magicamente eles vêm, a gente não tem a mínima ideia do que eles sejam, e eles preenchem a lacuna de como os antigos construíram certas coisas fantásticas de pedra. A gente não sabe como é que eles vão cortar aquelas pedras daquele jeito, mas é muito preguiçoso você postular o alienígena como uma solução para isso, sendo que você não sabe o que esse alienígena não tem nenhuma condição para aquilo. Sempre que você tem uma dificuldade em explicar uma pedra lá que foi empilhada em cima da outra, você fala, isso foi um alienígena. Por que ele empilhou pedra então? Por que ele não trouxe? Se ele viaja do outro lado da galáxia para cá, por que ele não... Por que ele não fez uma construção de metal, de algum policarbonato avançado, uma teoria, um metal com uma construção composta intergaláctica avançada, né? Não, ele faz de pedra, um negócio meio estranho, né? Então essa é só uma introdução, né? Minha visão das teorias da conspiração e de todas as teorias irracionais e várias religiões, né? Nem todas são totalmente irracionais. As religiões têm muitas coisas válidas, as teorias da conspiração fazem perguntas às vezes interessantes que vale a pena você entreter, mas é a conclusão que não importa, né? Você tem uma conclusão racional e ver que não vale a pena, né, acreditar nelas, porque elas realmente não fazem nem... não são... Esse é um vídeo que eu vou fazer daqui a pouco. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser... Não que as teorias da conspiração estão erradas, mas que as teorias da conspiração não existem. Realmente elas não chegam a ser teorias, elas são apanhados de
aleatórios de fragmentos de ideias que não formam todo o coeso que você pode, como eu já disse no vídeo anterior, não forma uma teoria. A teoria da Terra plana não forma uma teoria. Você não tem como. Qual é a teoria? Qual é o modelo? Você entra no site da Sociedade da Terra Plana, que é uma sociedade que existe há 70 anos, e você vê lá o mapa na seção de FAQ, lá, de perguntas e respostas, onde devia ter um apanhado de tudo que eles desenvolveram nesses 70 anos. Né? Fora que a teoria da Terra plana tem 6 mil anos, na verdade, se não mais, mas tudo bem. Essa sociedade especificamente, que tem décadas de existências, você vai ver lá o mapa da Terra que eles colocaram, é um negocinho desse tamanho. Você nem consegue ver, né, que distorce o hemisfério sul e a Austrália parece maior que a Rússia. Então fica meio difícil você levar a sério uma sociedade da Terra plana que em 70 anos não consegue fazer um mapa com mais de 4 centímetros de diâmetro que consiga explicar pelo menos a dimensão dos países e continentes que a gente tem, né? E dos mares também, que no hemisfério sul deles não faz o menor sentido. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.